Bom dia, quinto ano. Olá, Projoana de volta, nesta quinta-feira, com vídeo aula de ética e cidadania nesse primeiro momento, certo? Mas nós vamos agradecer a Deus primeiramente por nós estarmos aqui, certo? Vamos lá fazer a nossa oração, do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Livrai-me de todo mal. Isso? Então, nessa primeira aula vai ser de ética e cidadania. Lembra que na aula passada nós vimos o quê? Falando sobre o quê? Sondando sobre o quê? Sobre ética, O que é ética, Foi uma atividade para vocês marcarem, Que foi dessa aqui, ó. Foi falando de o que é ética e por que a ética é importante e como você agiria se alguém lhe entregasse um troco errado com dinheiro a mais. E você citando exemplos de ética e cidadania, Sobre ética. E um vídeo também vocês mostrando, Falando de ética. Uns mandaram, outros não. Então, quem não mandou ainda está com a oportunidade de mandar, certo? E hoje nós vamos falar na aula de ética sobre solidariedade. Tem tudo a ver com ética? O que é ética? Sim, tem tudo quase a ver, É tudo parecido. Mas hoje nós vamos falar sobre a solidariedade, que tem um texto que fala assim, ó. A solidariedade. 2 homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Então, 2 homens, eles ocupavam o mesmo, o mesmo local, o mesmo espaço. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora, todas as tardes, para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. Sua cama ficava próxima a uma janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar deitado de bruços em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito, falavam sobre suas famílias, seus empregos, seus envolvimentos com o serviço militar, sobre aonde eles costumavam ir nas férias e toda tarde, quando o homem perto da janela podia sentar-se, ele passava o tempo inteiro descrevendo o seu companheiro todas as coisas que podia ver através da janela. Então, aquele homem que estava próximo da janela, ele podia descrever tudo porque ele estava próximo da janela. Mas vamos mais para frente do texto. O homem da outra cama começou a esperar por esse período em que seu mundo era ampliado animado pelas descrições do companheiro. Ele dizia que da janela dava para ver um parque, um lago bem geral, legal. Patos e cisne brincavam na água, enquanto as crianças brincavam com seus pequenos barcos. Jovens namorados andavam de braços dados no meio das flores e possuíam todas as cores do arco-íris. Havia grandes e velhas árvores cheias de elegância na paisagem, e uma fina linha podia ser vista no céu da cidade. Quando o homem de perto da janela fazia suas descrições, fazia de modo primoroso e dedicado com detalhe. O outro homem fechava os olhos e imaginava a cena pitoresca. Em uma tarde quente, um homem perto da janela descreveu que havia um desfile na rua, ele falando, Embora ele não podia escutar a música, podia ver e descrever tudo. Dias e semanas passaram-se. Em uma manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos homens e achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morreu pacificamente durante o sono. À noite, ela estava entristecida e chamou os atendentes do hospital para levarem o corpo embora. Assim que julgou
convenientemente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz em poder lhe fazer esse favor. Depois de verificar que ele estava confortável, deixou sozinho no quarto. Vagarosamente, pacientemente, ele se apoiou em seu cotovelo para conseguir olhar pela primeira vez pela janela. Finalmente, podia ver tudo. Por si, ele ficou ao máximo lutando contra a dor, para poder olhar através da janela. E quando conseguiu fazê-lo, preparou-se com um muro todo branco. E então perguntou à enfermeira o que teria levado seu companheiro a descrever-lhe coisas tão belas. Todos os dias, se pela janela só dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu-lhe aquele homem. Era cego e não podia ver nada. Mesmo que quisesse, talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegá-lo um pouco mais com sua história. Então, aquele homem que vivia lá na janela, ele não enxergava, né? Então, ele só imaginava. E quando ele morreu, o outro pediu para ir para o local onde ele ficava. E aí ele ficou, né? Que a enfermeira ajudou e deixou ele lá. Então foi onde ele foi ver que ele era cego, o outro que ficava lá. E ele via só uma parede branca. Por que ele falava tanto? Então ele imaginava, né? Ele imaginava e ia falando para o companheiro o que ele via, o que ele imaginava, né? O que ele pensava que teria ali. Então aí é uma solidariedade que fizeram com essa outra pessoa, que foi a enfermeira, botou ele lá, né? Você ouvindo o texto, você vai, né, ler, reler, para poder entender, tá certo? Então é esse texto aqui, ó, da solidariedade, que a Pró Joana terminou de ler. Esse livro aqui, ó. Certo? É esse texto aqui que a Pró Joana terminou de ler ele, ó. Ok? Foi esse texto aqui. Então a Pró vai continuar a aula de Ética e Cidadania. O texto foi esse. E vem umas perguntinhas, que são essas aqui, ó. Para casa de Ética e Cidadania vai ser essa aqui, ó. Essas perguntas vocês vão estar respondendo, ok? Vão estar respondendo ela para mandar para a Pró Joana, tá certo? São essas perguntas para casa. E fala assim, ó. Você gostou da história? Se você gostou, você vai dizer, né? Do que você mais gostou na história, você vai dizer também. O terceiro, você já foi solidário com alguém? Aí você responde. Registre aí no seu ato solidário, que você foi solidário, se você lembrar, né? O 4, respostas todas pessoal, certo? O 5º ano. Então, o 4, você vai responder o quê? Mostrar em desenho situações em que ocorre solidariedade entre as pessoas. A Pró vai mostrar algumas aqui para você ter uma noção, né? Porque pelo texto você sabe o que é solidariedade. Então, solidariedade é o quê? É ajudar o próximo, né? Quando precisa, né? Então, você está sendo solidário. Tem algumas imagens aqui que eu vou estar mostrando a vocês, ó. Tem algumas aqui, ó. Tá vendo essas aqui? Essas imagens aqui, você dá para ver que eles estão sendo o quê? Solidários, né? Tá tendo solidariedade com eles, né? Com as pessoas. Então, você vai estar o quê? Desenhando, né? Mostrando em desenho as pessoas sendo solidárias, tá certo? Então, essa atividade do para casa vai ser essa da folha. E você responde e posta lá no grupo para a Pró Joana colocar o visto, certo? Porque quem não colocar, como é que eu vou colocar a presença? Não é isso? Então, a presença tem que ter a presença para poder a Pró Joana colocar que o 5º ano está presente na aula de Ética e Cidadania, né? Então, tem que estar respondendo com a sua atividade, com o seu nome na frequência, a Pró Joana colocar a presença, tá certo? A Pró Joana vai fazer a chamada aqui, ó. Fabrício,
Giovana, Luan, Milena, Vitor, Cauã, Jaiane, Pedro, Eduardo, Jéssica e Maria Vitória. Esses alunos do 5º ano, a Projona tem aqui anotado. Então, por favor, mande as atividades no grupo para poder a Projona colocar o visto, certo? Então, a Pro de Ética e Cidadania daqui a pouquinho volta novamente para a aula de Geografia com o 5º ano, tá certo, meus amores? Beijo, até daqui a pouquinho. Vamos beber uma aguinha e a gente volta, certo? Tchau, tchau.